Sabe aquela sensação de que alguém está te observando? Não estou falando de paranoia. Estou falando de quando você sabe que tem algo errado. Quando seu celular começa a fazer coisas estranhas. Quando notificações aparecem de aplicativos que você nunca abriu. Quando a bateria descarrega em 2 horas, sendo que antes durava o dia todo. Sou Amanda, tenho 28 anos. Trabalho com marketing digital. E sempre fui daquelas pessoas que acham que essas coisas só acontecem nos filmes. Até que aconteceu comigo. E o pior, eu demorei semanas para perceber. Meu ex-namorado, o Rafael, tinha instalado um aplicativo de rastreamento no meu celular. Ele sabia onde eu estava a cada segundo, sabia com quem eu conversava, lia minhas mensagens, via minhas fotos, tudo. Quando descobri, fiquei paralisada de medo. Pensei em ir direto para a polícia, mas então tive uma ideia melhor. Se ele queria tanto me rastrear, eu ia dar exatamente o que ele queria: informações. Só que falsas. Eu ia transformar a arma dele contra ele mesmo. E o plano funcionou tão bem que ele nunca viu vindo o que eu preparei. Deixa eu te contar como tudo começou. Rafael e eu namoramos por 3 anos. No começo, ele era perfeito, atencioso, carinhoso, sempre preocupado comigo. Mas com o tempo, essa preocupação foi se transformando em outra coisa. Ele começou a fazer perguntas demais. Onde você está? Com quem você está? Por que demorou tanto para responder? No início, eu achava fofo. Achava que era ciúme de quem ama. Que inocente eu era. Terminamos há 6 meses. Foi um término difícil. Ele não aceitou bem. Ligava constantemente, mandava mensagens, aparecia nos lugares que eu frequentava. Eu bloqueei ele em tudo. Mudei minha rotina. Pensei que tinha me livrado. Mas não. Ele ainda sabia de coisas que eu não contava pra ninguém. Comentava sobre lugares que eu tinha ido, pessoas que eu tinha encontrado. Eu achava que era coincidência. Até que uma amiga, a Júlia, que trabalha com TI, olhou para o meu celular e disse: Amanda, você tem um spyware aqui. E antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Quero saber de onde vocês são. Foi como se o chão sumisse dos meus pés. Júlia me explicou que era um aplicativo oculto, que não aparecia na lista de aplicativos normais. Ele tinha acesso a tudo: minha localização em tempo real, minhas mensagens, minhas chamadas, minhas fotos, até meu microfone e câmera. Eu estava sendo observada 24 horas por dia. Senti nojo, senti raiva, mas principalmente senti medo, porque se ele estava fazendo isso, até onde ele seria capaz de ir? Júlia disse que eu deveria formatar o celular imediatamente e fazer um boletim de ocorrência. Mas eu fiquei pensando, se eu simplesmente apagasse o aplicativo, ele ia perceber na hora. Ia saber que eu descobri. E aí, o que ele faria? Já tinha visto notícias de mulheres que foram atacadas por ex-namorados obsessivos. Casos que terminaram muito mal. Não, eu precisava ser mais esperta. Precisava de um plano. E foi aí que tive a ideia mais maluca e genial da minha vida. Se Rafael queria tanto me rastrear, eu ia deixar, mas ia alimentá-lo com informações falsas. Ia criar uma realidade paralela só para ele. Júlia achou arriscado, mas topou me ajudar. O primeiro passo era descobrir exatamente o que ele podia ver. Fizemos testes, mandei mensagens para números aleatórios e esperei. Em poucas horas, Rafael Reajo mandou mensagens indiretas nas redes sociais. Estava funcionando, ele estava vendo tudo. Então criamos um personagem, um suposto novo namorado. Comecei a trocar mensagens falsas com um número que a Júlia configurou. Mensagens carinhosas, românticas, planejando encontros. E Rafael mordeu a isca completamente. Começou a mandar indiretas mais diretas, perguntava quem era o cara, mas eu ignorava, deixava ele se consumir pela curiosidade e pelo ciúme. A próxima fase do plano era mais ousada, ia criar um encontro falso em um lugar específico. Um lugar onde eu sabia que Rafael ia aparecer para me confrontar ou para ver quem era o tal namorado. Mas não seria qualquer lugar. Seria um lugar público, com câmeras de segurança e muitas pessoas. Um shopping no centro da cidade.
Marquei o encontro para uma sexta-noite desse 9 horas, em frente a uma cafeteria específica. Nos dias anteriores, troquei mensagens empolgadas sobre como estava ansiosa. Como mal podia esperar para ver ele. Rafael estava ficando louco. Podia sentir pela frequência das indiretas. Chegou até a criar um perfil falso para tentar me adicionar no Instagram. Patético. Na quinta-feira, um dia antes do suposto encontro, mandei a mensagem final. Amanhã vai ser perfeito. Finalmente vou conhecer sua família. Estou tão nervosa. Pronto, a armadilha estava armada. Mas o que Rafael não sabia é que eu não ia estar sozinha. Tinha combinado tudo com a Júlia e mais 2 amigas, a Carol e a Mariana. Elas iam estar no shopping, espalhadas, filmando tudo discretamente. Além disso, avisei a segurança do shopping que um ex-namorado obsessivo poderia aparecer e causar problemas. Dei a descrição dele, mostrei fotos. Eles garantiram que iam ficar de olho. E mais importante, eu tinha agendado para que 2 policiais que eram conhecidos do meu pai estivessem casualmente fazendo ronda naquele horário. Tudo estava preparado. Na sexta-feira, às 18h30, eu estava no shopping. Meu coração batia descompassado. Mesmo sabendo que estava protegida, mesmo sabendo que era tudo um plano, eu estava com medo. E se ele fizesse algo impulsivo? E se tivesse uma arma? Mas não podia voltar atrás agora. E sei lá, 6h50 da tarde, Júlia me mandou uma mensagem. Ele acabou de entrar. Portão Sul, usando boné preto e jaqueta jeans. Olhei de relance. Lá estava ele, Rafael, meu ex-namorado. O homem que eu um dia amei. Agora me olhando de longe com uma expressão que misturava raiva e desespero. Mas o que aconteceu nos próximos minutos foi algo que ninguém esperava. Rafael começou a se aproximar. Eu estava sentada em um banco perto da cafeteria, fingindo mexer no celular. Ele parou a uns 5 metros de distância, claramente tentando ver se havia alguém comigo. Foi quando fiz o movimento ensaiado. Levantei, olhei para o celular como se tivesse recebido uma mensagem. E comecei a caminhar em direção à saída oposta. Ele me seguiu. Óbvio que ia seguir, andei devagar, deixando que ele se aproximasse mais. Passei em frente às lojas, às vitrines, sempre atenta. A Carol estava 3 lojas à frente, fingindo olhar roupas, mas filmando tudo. A Mariana estava sentada na praça de alimentação com um ângulo perfeito. Então parei, me virei e olhei diretamente para ele. A expressão no rosto dele foi de puro choque. Ele não esperava que eu soubesse que ele estava lá. Não esperava que eu o confrontasse. Rafael, eu disse alto o suficiente para as pessoas ao redor ouvirem. Por que você está me seguindo? Ele tentou disfarçar, gaguejou algo sobre estar fazendo compras, sobre ser coincidência, mas eu não deixei. Você colocou um aplicativo de rastreamento no meu celular. Você está me espionando há meses. Isso é crime, Rafael. Invasão de privacidade, perseguição. As pessoas começaram a olhar. Ele ficou vermelho, tentou se aproximar para me fazer baixar a voz. Mas foi exatamente nesse momento que os 2 policiais apareceram. Existe algum problema aqui? Um deles perguntou, já sabendo exatamente qual era a situação. Rafael empalideceu. Tentou dizer que não, que estava tudo bem, que era só uma conversa entre ex-namorados. Mas eu já tinha tudo preparado. Sim, existe um problema, respondi com voz firme. Este homem instalou um aplicativo de espionagem no meu celular sem meu consentimento. Ele está me perseguindo há meses. Eu gostaria de registrar uma queixa formal. Mostrei meu celular para os policiais, onde Júlia tinha preparado um relatório técnico completo do spyware, incluindo data de instalação tipo D, acesso tudo documentado. Mostrei também prints de mensagens ameaçadoras que ele tinha mandado antes de eu bloquear, registros de vezes que ele apareceu nos mesmos lugares que eu sem motivo aparente. O policial pediu para Rafael acompanhá-los. Ele tentou argumentar, dizer que era tudo mal entendido, que ele só estava preocupado comigo. Mas não tinha mais volta. As pessoas filmavam, a segurança do shopping tinha gravações dele me seguindo. Minhas amigas tinham vídeos. Tinha evidências demais. Quando eles levaram Rafael, ele me olhou com uma mistura de raiva e desespero. Você armou tudo isso, ele disse. Você me fez cair em uma armadilha. E sabe qual foi minha resposta? Exatamente, eu percebi tudo. Você me rastreou, me espionou, invadiu minha privacidade.
Achou que eu não ia descobrir? Achou que ia sair impune? Eu apenas usei sua própria arma contra você, Rafael. Você caiu na armadilha porque é um obsessivo controlador que não consegue aceitar um não. Ele foi levado para prestar depoimento. Júlia e minhas amigas foram comigo até a delegacia para dar apoio e entregar todas as provas que tínhamos coletado. O delegado ficou impressionado com o nível de preparação. Disse que era raro ver vítimas de stalking tão bem documentadas. Registramos tudo: invasão de privacidade, perseguição, violação da Lei Carolina Dickmann, que criminaliza a invasão de dispositivos eletrônicos. Rafael ia responder por tudo, mas a história não termina aí, porque depois que saí da delegacia, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi. Era a mãe do Rafael. E o que ela me disse mudou completamente minha perspectiva sobre toda essa situação. Ela estava chorando. Disse que sabia que o filho tinha problemas, que ele já tinha feito isso antes com outra namorada, mas que na época a família tinha abafado, pago advogado, feito acordo. Ela me pediu perdão. Disse que era culpa dela por não ter dado limites para ele, por não ter forçado ele a fazer terapia, a tratar o ciúme doentio. Confesso que fiquei sem reação. Parte de mim sentia raiva por ela ter permitido que ele continuasse esse comportamento. Outra parte sentia pena, mas principalmente, sentia alívio. Alívio por ter tido a coragem de fazer algo, porque se ela estava certa, se eu não tivesse agido, ele poderia ter feito coisas piores. A conversa terminou com ela prometendo que dessa vez ia ser diferente, que ia fazer ele buscar ajuda profissional, que ia apoiar as consequências legais. Desliguei o telefone exausta emocionalmente. Júlia me abraçou. Você foi muito corajosa, ela disse. E talvez tenha sido mesmo. Nos dias seguintes, formalizei medida protetiva. Rafael foi proibido de se aproximar de mim a menos de 200 metros. O processo criminal estava correndo. Mas o mais importante, eu finalmente consegui dormir em paz. Consegui sair na rua sem olhar para trás a cada 5 segundos. Recuperei minha liberdade. Hoje, 3 meses depois, minha vida voltou ao normal. Troquei de celular, mudei todas as senhas, coloquei autenticação em 2 etapas em tudo. Aprendi sobre segurança digital. Inclusive, depois disso tudo, comecei a dar palestras em escolas e grupos de mulheres sobre relacionamentos abusivos e violência digital. Porque o que aconteceu comigo é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Quantas mulheres estão sendo rastreadas agora, sem saber? Quantas estão sendo controladas digitalmente por parceiros ou ex-parceiros? A tecnologia pode ser incrível, mas também pode ser usada como arma, e a maioria das vítimas nem percebe. Honra ou sinais. Bateria descarregando rápido demais. Celular esquentando sem motivo. Dados sendo consumidos, mesmo quando você não está usando. Aplicativos estranhos, notificações de acessos que você não fez. Se você perceber qualquer coisa assim, procure ajuda. Procure alguém que entenda de tecnologia. Faça um boletim de ocorrência. Não espere a situação piorar. E se você está passando por algo parecido, saiba que você não está sozinha. Existem recursos, existem leis, existem pessoas dispostas a ajudar. Quanto ao Rafael, soube que ele realmente começou terapia. O processo ainda está correndo, mas ele aceitou um acordo que inclui pena alternativa, multa e ordem de não contato permanente. Espero sinceramente que ele busque ajuda de verdade, que entenda a gravidade do que fez, que mude. Mas isso não é mais problema meu. Minha parte eu fiz. Dei a virada nessa história. Transformei de vítima passiva em protagonista da minha própria segurança. E sabe o que aprendi com tudo isso? Que às vezes, para vencer um jogo sujo, você precisa jogar melhor, precisa ser mais esperta, precisa usar a inteligência a seu favor. Deixei uma pista falsa e ele caiu. Caiu exatamente onde eu queria que ele caísse. Em frente a testemunhas, câmeras e policiais. Não teve como negar. Não teve como fugir das consequências. E essa é a minha história. A história de como recuperei minha vida, minha privacidade e minha paz. Se você chegou até aqui, muito obrigada por me ouvir. Compartilhe este vídeo. Ele pode ajudar alguém que está passando pela mesma situação. E lembre-se, você sempre tem mais poder do que imagina.